Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Gabriel. Estamos começando mais um episódio do podcast aqui da Enquest, um lugar onde a gente conecta dados, tecnologia, a pessoas e o mundo dos negócios. Estou aqui comigo hoje para conduzir a nossa conversa com o nosso convidado, ela que já esteve aqui num outro episódio com a gente, Gabriele Lopes. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Hoje aqui sobre o nosso convidado, ele é um parceiro nosso, ele tem um background de tecnologia, é um gestor de TI, faz parte aí hoje da Fibra. Ele tem muita, é uma das vozes que inspiram a gente aqui e tem muito para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vindo, Kleber Pereira. Obrigado. Conta um pouquinho pra gente da sua história, como que você chegou no mundo de tecnologia. Sim, já estou na tecnologia há bastante tempo, há 24 anos. Eu comecei, como todo mundo da minha geração, a gente começou a trabalhar de office boy, né? E aí na empresa que eu trabalhava era analógica, assim, ainda era na década de 90, início da década de 90, quando as empresas não tinham computador, era tudo máquina de escrever ainda e tal. E eu era office boy e a empresa comprou um computador. Né? Gente, é incrível como a história se repete. A empresa comprou um computador porque a gente participava de licitação pública, era uma empresa que construía escola para o Estado, e a gente entregava o envelope de concorrência, que era aquela abertura de envelope da época, né, do início da década de 90, e eles trocaram para um sistema de BBS, que você tinha que mandar a proposta por BBS na época, né, internet de escada e tal, aquela coisa toda. Então a empresa precisou comprar um computador para fazer isso, para fazer esse processo. E aí eles falaram, um olhou para o outro, assim, quando o computador chegou e falou, quem que sabe ligar isso e tal? O jovem, sempre. Aí olharam para mim e falaram, não, eu acho que eu consigo. Aí, CPU, mouse, teclado, disquete do Windows para instalar e tal. Foi meu primeiro contato ali. E dali o bichinho picou, assim. Porque daí eu era referência na empresa para esse tipo de coisa, para as coisas que não... De TI, assim, e isso foi expandindo dentro da empresa, né? Quando eu saí de lá, eu ainda não fui para a área de tecnologia diretamente, eu trabalhei como professor voluntário numa ONG no Jardim São Luís, chamava Legal. Casa dos Meninos. Eles receberam uma doação de computadores de uma empresa, mas eram, assim, 50 CPUs e 50 teclados, 50 monitores, e tinha coisa que funcionava, tinha coisa que não funcionava, e aí eles falaram assim, você consegue pegar esses computadores aqui e montar uns 10 pra gente montar uma sala de informática para as crianças? Falei, olha, eu nunca fiz, mas vamos lá. Aí, chave de fenda e tal. Montei uma sala de informática, comecei a dar aula para as crianças primeiro, né, para crianças carentes dali do Jardim São Luís. À noite eu fui convidado para dar aula para idosos, porque eles tinham um programa também de capacitação de terceira idade. Comecei a dar aula de informática para idosos, e aí saí da Casa dos Meninos e já fui aí sim, fui trabalhar no mercado, já me posicionando como profissional de tecnologia, assim. Então, comecei lá de baixo, né? Analista de suporte, atendendo o usuário. Trabalhei numa empresa prestadora de serviço, né? De field, né? Hoje a gente chama de field service, mas antes era o volante, né? O técnico volante, ficava ali com os chamados no carro, atendendo os clientes. E aí, uma das empresas que eu atendia, me fez uma proposta para ir trabalhar lá, que foi a Uni. Fiquei na Uni por 18 anos, então eu entrei lá como analista de suporte e saí como coordenador de tecnologia, e eu era head de inovação também. Eu cuidava da área de inovação lá também. Isso fazem 5 meses, eu estou há 5 meses na Fibra, como gerente de TI, né? Eu cuido de toda a parte de governança de TI, governança de dados, infraestrutura, sistemas, segurança, governança de TI também. Então, eu brinco que tudo que liga na tomada lá na Fibra é comigo. Tem bastante coisa aí com você, hein? Um resumo, assim. Ô Kleber, conta um pouquinho pra gente aí. Eu sei aí que você tem um hobby bem interessante. Conta pra gente quanto é sério pra você isso, como que é a sua ligação com esse seu hobby? Sim, eu tenho... Qual que é? Tenho alguns hobbies. Os 2 principais é bricolagem. Eu gosto de fazer as coisas assim em casa. Ai, que legal. Na minha casa eu que... Esse eu não conhecia. Eu não... Esse também não. Eu tenho uma resistência a chamar pessoas para fazer coisas assim, sabe, na minha casa. Por exemplo, pintar o quarto da Bela quando a minha esposa estava grávida, a gente falou, olha, precisa pintar o quarto, tal, fazer uma pintura rosa com uma faixa. Eu falei, não, peraí, eu acho que é isso que eu consigo fazer. Foi bem no meio da pandemia, eu tive até a justificativa de falar, não queria trazer um pintor aqui no meio da pandemia, né? Aquela coisa de lockdown e tal.
vou eu mesmo fazer. Aí, enfim, em casa eu gosto de fazer essas coisas assim. Eu precisa pintar uma parede, eu compro a tinta e eu mesmo pinto. Na primeira vez pode ficar ruim, na segunda fica mais ou menos, na terceira começa a ficar bom, sabe? Mas é gostoso, né? Fazer essas coisas. E aí, móveis da minha casa eu comecei a fazer também. Ai, que legal. Então, eu brinco, né, que a Leroy é minha segunda casa, porque eu fico fazendo... eu vou na Leroy, pego o carrinho e fico andando nas gôndolas, sabe? Isso aqui dá pra arrumar tal coisa que tá quebrado, isso aqui eu vou trocar aquela luminária que eu não gosto. De diversão. Ali. Exatamente. Ferramenta, minha esposa não aguenta mais chegar com caixa de ferramenta em casa. E o segundo hobby é a corrida. Esse sim é minha grande paixão, né? Assim, entre os meus hobbies é a minha grande paixão. Eu já corro há 12 anos. Caramba. Já fiz maratona, gosto bastante de meia maratona, que é uma distância que eu acho que dá para conciliar a agenda da vida, assim, profissional, pessoal, a família, amigos, e correr também, né? Porque a maratona, ela exige que você se dedique mais à agenda e tal. E 10 quilômetros, 5 quilômetros, enfim. Eu já corro há 12 anos e hoje é minha terapia, assim. Não é terapia, mas é terapêutico. Então, é onde eu me desconecto dos problemas e me conecto comigo mesmo, assim, sabe? Para rever algumas coisas, refletir sobre decisões que eu tomei ou sobre decisões que eu preciso tomar, sabe? Aquele meu momento de flow que eu desligo e me concentro em um assunto específico, assim, ou em nada, assim. Eu só esvazio e vou correndo naquela visão de túnel, sabe? Que você não... Faz uma meditação, né? Isso, exato. Legal. É isso aí. Muito bom. Muito bom. E aí, pensando no tema do podcast propriamente dito hoje, acho que tem muitas coisas legais pra gente ouvir de você. E aí, assim, Kleber, pra começar, eu acho que você, na minha opinião, você é um gestor de TI diferenciado. Porque você tem um conhecimento do negócio que muitos não têm. Você, né? Você sabe, nas nossas conversas, eu falo, Kleber, mas como que você sabe isso, né? E você entende muito do... Eu percebo que você sabe tudo um pouco, assim, de como funciona o marketing, como funciona o comercial, como funciona o financeiro, como... Isso é muito importante, na minha opinião, muito importante para ter uma visão melhor e, né, e mais estratégica, né, da TI, como, né, ali ajudando, apoiando e sendo, na verdade, alguém que, né, ajuda a conduzir o negócio ali, né? E a gente sabe também que você passa por alguns desafios que são muito comuns a todos os gestores de dados, né? Eu acho que a Fibra tá num caminho muito legal, assim, né? A gente tá lá com vocês há algum tempo já, com você agora. Já deu, né? Vivemos, tipo, o Juscelino Kubitschek, né? 50 anos em 5. Foi quase isso já, né? Mas eu acho que a Fibra tá indo para um caminho muito legal, mas a gente sabe que não só lá, como nos outros lugares que você já passou, com certeza você viu desafios similares aí, né? E aí, o que a gente queria muito ouvir de você, a gente já sabe bem desses desafios, mas qual o seu olhar para isso, como que você lida com isso? Porque eu acho que muitas vezes quem está na mesma situação, né, sua, é bom ouvir uma outra opinião, ou até ter um benchmark, o que esse cara está fazendo, né, com isso, que, como eu disse, são desafios muito comuns a todos os gestores de dados, né? Então, acho que é muito isso, assim, de ouvir de você o que... como é o seu jeito de lidar com essas coisas aí, sua opinião, sobre alguns temas até meio polêmicos, mas eu acho que são importantes aí de entender como você tem feito. Primeiro, sobre o conhecimento do negócio, eu estou no segmento de construção a minha carreira inteira. Apesar de eu ser gestor de TI hoje, a minha carreira inteira foi dentro do mercado de construção. E lá na Uni eu tive a oportunidade de ver a incorporadora que nasceu ali com 5 pessoas, eu era o 5º, virar uma empresa de 120 pessoas, assim. Então, de 120 colaboradores, a empresa experimentou um crescimento, assim... eu fiquei lá por 18 anos, mas nos 10 primeiros anos que eu tive lá, a empresa saiu de um headcount de 5 pessoas para 120. E a maioria das áreas de negócio não existiam quando eu entrei. Então, quando a gente começou a experimentar um crescimento importante, que a empresa precisava se estruturar melhor para atender a demanda que ela estava gerando de negócio,
A gente precisou implantar ERP, precisou implantar sistema de CRM, precisou implantar sistema de captação de lead. E essa construção de sistemas para sustentar a operação, eu estava envolvido desde o começo. Daí, esse meu conhecimento de sentar com os gestores da área, era contratado um gerente de marketing e a gente sentava para discutir sistemas de marketing. Então, eu ia absorvendo o máximo de conhecimento possível para ajudar mesmo na implantação e tal. E eu fui absorvendo uma bagagem muito grande de poder sentar com pessoas super capacitadas. Eu tive essa sorte, assim, de sempre estar junto com pessoas muito competentes, que entendiam o negócio de construção, cada um na sua disciplina, e eu era meio que um aglutinador ali de conhecimento, né? Eu virei um data lake, né? de processos de negócio. Então, hoje eu tenho assim, modéstia à parte, eu tenho facilidade em discutir qualquer área da incorporação, porque, assim, eu posso não ter um conhecimento mais aprofundado em alguma questão mais técnica, mas um panorama geral de como funciona a empresa e, assim, até perceber quando tem alguma coisa, algum processo que está interferindo, o processo de uma área está interferindo em outra área. Isso acontece bastante. Aonde está o erro? Né? Eu consigo identificar, não, a área receptora do processo que está a expectativa da área que está errada, sabe? O que ela esperava, não é que está chegando errado. O que ela esperava está errado, a expectativa que está errada. Então, a gente tem que ajustar aqui no receptor, não na origem, sabe? Ou então, não, o problema é na origem mesmo. O processo está nascendo errado lá na área A, sabe? Então, vamos corrigir para chegar certo na área B. Sim. Então, essa visão, essa experiência eu tive fazendo esse caminho, assim, de sentando junto com as áreas. E isso virou uma característica minha hoje. Eu gosto muito na Fibra eu estou nesse momento, né, fazendo esse discovery, de sentando com o pessoal das áreas, entendendo até um pouco da bagagem do que cada gestor tem, para assim, entender melhor se tem um gestor que eu vou precisar dar uma sustentação maior de tecnologia ou o gestor da área que já tem um conhecimento técnico, um conhecimento de tecnologia mais aprofundado, que ele consegue se virar um pouco mais, sabe? E eu entregar a tecnologia como solução, porque no fim, o meu estilo a minha filosofia de trabalho, o meu estilo de gestão é que a tecnologia seja uma solução para as dores da área. Assim. E aí, consequentemente, ela vai resolver as dores do negócio. Por mais estratégica que uma área seja, se ela não estiver bem amparada do ponto de vista tecnológico, ela não vai conseguir render como a empresa precisa, sabe? Então, seja a área de novos negócios, seja o marketing, o CRM, financeiro, enfim, não importa. Se ela não estiver bem sustentada em tecnologia, ela não vai desempenhar o potencial técnico, o potencial das pessoas que estão ali envolvidas no dia a dia ao máximo, né? Então, esse é meu objetivo, assim, de sentar, entender as necessidades, entender as dores e entregar a tecnologia como solução para que eles fiquem sempre com o pé embaixo e o motor sabe, não vai parar, sabe? O carro não vai parar. E aí eu acho que é uma coisa que é muito legal quando a gente conversa com você, Kleber, e por isso que eu acho que tem dado muito certo, porque eu sou de uma opinião que, assim, a tecnologia não pode se enxergar como um fim em si mesma, né? Que às vezes alguns gestores, algumas coisas incorrem nesse erro de achar que a tecnologia é pela tecnologia, né? E aí o que eu acho que é muito legal e que, ainda mais pensando na estratégia que a Fibra está adotando para o ano que vem, é muito legal que você tenha essa visão, porque é isso, né? É uma área que está ajudando ali, né, a dar as ferramentas para que as áreas de negócio consigam desempenhar o seu melhor ali, né? Sim. Isso é muito legal. By the book, há muito tempo se fala que a TI tem que ser alinhada com o planejamento estratégico da companhia, mas muitos gestores, infelizmente, não entendem muito bem o que é isso, né? O que é alinhar a tecnologia à estratégia do negócio. Se a tecnologia for o fim para o gestor de TI, ele se enxerga como uma área, uma ilha, sabe? Ele é um principado, que ele é o príncipe e ele está isolado do resto da companhia, ele é um back-office, né? E não é isso. Eu acho que a tecnologia, quando ela está alinhada à estratégia do negócio, ela entrega soluções de tecnologia que vão influenciar no resultado do negócio. Então, a Fibra, ela é uma incorporadora, ela não é uma empresa de TI. Então, eu não posso ter essa cabeça de que a TI é uma área isolada, sabe? O business da Fibra é incorporação. Então, eu preciso potencializar esse objetivo, a incorporação. Legal, isso que você tá falando. Então, eu acho que é meio isso, assim, sabe?
parte muito do gestor de TI, essa filosofia de Sim. entender que ele não é uma área isolada. Ele é uma área contribuinte, assim, para que o negócio tenha um potencial mais... Que tem que ter um pedacinho dela em cada área, né? Sim. No fim, né? Um bracinho ali dela em cada área para ajudar mesmo. Hoje eu diria que toda empresa, qualquer empresa, independente do segmento, é uma empresa de tecnologia na essência hoje. É verdade. Porque se um sistema parar de funcionar, a empresa pode não parar, mas ela vai... ela vai operar numa velocidade muito menor do que poderia. Então, seja num sistema de vendas que fica fora do ar, você já não vende hoje. Não, o RP, se você não emite nota, né? Exato, não emite nota, financeiro não paga. Então, enfim, se a tecnologia não está bem estruturada, não está bem alinhada, a empresa, qualquer empresa hoje, independente do porte, dependendo da área, vai ter dificuldade operacional. Sim. Então, elas são empresas de tecnologia também. O Kleber, e assim, uma das coisas, a gente sabe que como área de tecnologia, você tem vivência aí, você já deve ter visto isso em vários momentos. É comum, a gente sabe que em diversas empresas, né, a gente também vê, assim, o desafio, a tecnologia, você falou no começo ali, tem muitas coisas plugadas ali. Né, tem muitas responsabilidades que vão vindo, principalmente essa parte de dados, essa questão, assunto dados está plugado ali, mas é muito difícil, às vezes, você ter ali um time, saber priorizar as demandas. Então, a gente quer entender de você, como que você lida, por exemplo, priorizar demandas. Como que você lida dentro desse desafio, como que é para você? É que eu acho que assim, né? Você falou, basicamente tudo que liga na tomada é minha responsabilidade. Sim. E nos últimos anos surgiu mais essa, né? Que é a do dado. Sim. E, assim, né? Nós que estamos nessa já há 12 anos, é raro, e a gente tem clientes muito diversos, é raro uma empresa que tem um time só de dados, né? E muitas vezes, quando ele existe, ele não está ligado à TI. Mas o geral ainda é dados dentro da TI. Sim. Tem alguns que têm a sorte de ter um time, mas muitos não têm. E tem privilégio, né? E tem que se virar ali com o que tem, tanto de ferramenta quanto de time, né? E aí, eu acho que essa, por exemplo, priorização de demanda, como você, cuidando do CRM ao o Data Lake, como que você prioriza quando vem demandas de dados, por exemplo? A minha régua de priorização ali, né, a minha escala de priorização é sempre o que vai aportar mais valor para a companhia. É a minha primeira pergunta. Se eu tenho 3 projetos para trocar, qual que vai aportar mais valor? E aí, qual que é o valor que a empresa busca hoje? Governança, satisfação do cliente, experiência do cliente maximizada, performance financeira. De acordo com o objetivo da empresa naquele momento, eu priorizo os projetos. Então, é muito aquele negócio que eu falo, voltando, né, no alinhamento estratégico da TI com o alinhamento estratégico da companhia. Se a empresa hoje está focada em inovação, os projetos de inovação vão ter prioridade. Na construção, no mercado de construção como um todo, ele é um mercado que nunca inovou muito. Assim, sempre foi até 5 anos atrás, falar de inovação dentro de uma incorporadora, dentro de uma construtora, era uma coisa que nem todo mundo entendia. Hoje é uma realidade no dia a dia das pessoas, inovação, assim. Seja pela quantidade de vezes quantidade de projetos, quantidade de coisas que envolvem o tema inovação que está cada vez mais dentro das incorporadoras, até a necessidade das pessoas de se manterem competitivas, assim, sabe? Os profissionais, eles estão buscando fazer curso, fazer certificação, para continuar competitivo, porque as pessoas estão entendendo que a tecnologia está avançando numa velocidade maior do que a gente consegue avançar como um profissional. E a gente precisa correr atrás disso. O mercado de construção, apesar de não ser um mercado que inova muito, sempre gerou muito dado. A gente tem muito dado dentro da construção e dentro da incorporação. Muito mesmo. Da obra ao financeiro, né? Impressionante. O nosso volume de dados transacionais é gigantesco. E agora o desafio é pegar esses dados e transformar isso em informação. Porque eu brinco, né? Às vezes a pessoa, quando você fala isso na mesma frase, assim, dados é diferente de informação, as pessoas não entendem muito bem. A gente entende bem. Não adianta você ter um RP lá, transacional, super bem estruturado, tá todo mundo fazendo tudo funcionando certinho, todos os processos da companhia funcionam muito bem, mas isso não está chegando na mão dos líderes para tomar decisão com base nesses dados. Assim. Então, hoje a gente está... O mercado está mudando um pouco isso. Eu percebo que a maioria das incorporadoras que eu tenho contato, que eu faço benchmark, às vezes eu até converso com outros gestores,
todo mundo esse tema está muito latente, dados. A gente precisa começar a olhar para os dados, transformar isso em informação na mão dos tomadores de decisão. Então, aí precisa ter uma interface mais, não digo amigável, assim, mas uma interface que... Todas as interfaces já são amigáveis. Elas precisam ter a velocidade da informação. A velocidade que o dado chega na mão do gestor e fluida, tem que ser maior. Né? Não tem que ser um negócio Então, um comitê de novos negócios que vai estar estudando uma aquisição de um terreno, se ele tiver as informações relacionadas às suas aquisições, às suas viabilidades na mão ali para tomar a decisão, ele pode usar a experiência dele, o gestor que já tem experiência nessa área, ele pode usar a experiência dele para tomar essa decisão, mas ele pode usar os dados para validar. Ele falou, não, é isso mesmo, ó. O que eu achava está certo porque está aqui, meus dashboards estão mostrando, meus resultados e tal, estão mostrando essa mesma informação. Então, vamos nessa. Para dar mais segurança, sabe? Sim. E isso vai criando uma cultura de dados dentro da companhia. Porque cultura de dados é uma coisa que tem que ser top-down. Uhum. Não adianta a gente criar uma estrutura de dados, chamar uma empresa parceira, montar aquele baita projeto de dados, se as pessoas no dia a dia não estão usando. Então, isso vem mesmo top-down, entre os gestores usando, os tomadores de decisão, C-level, diretoria, gerentes, usando esses dados para que as pessoas que estão abaixo na cadeia da tomada de decisão, elas vão entendendo a importância daquilo e vão incorporando isso no dia a dia delas, sabe? Sim. Não, e aí eu acho que é também um recorte do que você falou super importante, assim, que a iniciativa de dados, né, um movimento para ser uma empresa data-driven, que as pessoas gostam tanto de falar, é top-down. Né? Só vai funcionar se for top-down, porque isso às vezes é um pouco difícil para algumas pessoas entenderem também. Muito legal. O universo é complicado, né? E aí, ó, fica até dica para um próximo tema que dá para trazer o Kleber também, porque assim, inovação, né? Acho que eu não vou enveredar para esse caminho, mas eu queria fazer um parênteses, assim, porque você falou, né? Agora as incorporadoras, né? O ramo de construção está começando a olhar. A gente sabe que alguns segmentos de negócio são realmente, tipicamente, mais lentos nesse sentido, né? Como eu disse, a gente tem clientes bastante diversos, então a gente consegue perceber essas diferenças, às vezes, entre um segmento e outro. E aí, também, essa parte de inovação... Tipo, o que é inovação para uma construtora, né? Que aí acho que tem até, de novo, um outro caminho que a gente pode... E até para um segundo papo, porque, assim, é muito amplo, né? Inovação pode ser qualquer coisa. Sim. Né? Assim, igual o pessoal fala de inteligência artificial. Gente, mas é amplo, né? Então, fica um tema guardado porque você aí pode entrar, de repente, próxima. é como se fosse em cada nicho ali, você tem algo que você vai estar inovando ali dentro, né? A inovação ali é diferente de um outro segmento. Então, é legal. Isso aí. Até colocando inovação numa jornada que uma empresa pode percorrer, a inovação ela pode ser uma melhoria de um processo que já existe. Uhum. Ela pode ser uma inovação incremental que vai substituir um processo que já existe para ela ter uma performance melhor, para ela ter um resultado melhor, ou ele pode ter uma inovação disruptiva, de mudar o mercado, sabe assim? Sim. De mudar o jogo mesmo. Uhum. Ou pode ser, igual você falou dos dashboards, né, na tomada de decisão, pode ser uma predição que você vai colocar ali, né, de mercado, uma projeção, né, pode ser... Às vezes é muito a forma, coisas, né? Às vezes inovação, como você estava falando ali, às vezes não necessariamente está ligado a ferramenta. Exato, a ferramenta, mas assim, o processo, o jeito de pensar, talvez, para aquilo ali. Então, isso está muito relacionado a inovar, né? O famoso sai da caixinha. O Kleber, a Gabi mencionou aqui também, dentro desses desafios, que a gente sabe que é muito comum, questão de time. Né? Então, ela mencionou, às vezes, o cenário a área de tecnologia, vem as demandas de dados, e aí muitos lugares não têm esse privilégio de ter um time dedicado para aquilo. Você, Kleber, com a sua experiência, como que você enxerga? Qual a estratégia quando você não tem um time dedicado para aquilo ali? A que você recorre? O que você pensa? Como que você age? Não só para a área de dados, tá? Eu uso essa mesma estratégia para diversas necessidades, assim, que vão surgindo, diversas demandas. É trazer um parceiro forte para tocar uma demanda específica. Então, hoje, uma área de dados não é toda incorporadora que tem o privilégio de ter interno. E mesmo você tendo um time de dados interno, manter essas pessoas com entendimento do negócio, no entendimento das necessidades das áreas,
para gerar os resultados, né? Gerar os dashboards, gerar esse data lake, né? Gerar esses dados e fazer essa entrega é um desafio grande, assim. Tanto de gestão de pessoas, de composição de time, quanto de adoção de tecnologia ou se manter atualizado. Quando você traz uma empresa, um parceiro, que o core business é dados, você já supera vários desafios. Primeiro de equipe, questão mais técnica, né, das certificações que o cara precisa ter para operar aquela plataforma. O braço mesmo, né, porque dados, projetos de dados, normalmente ela leva ali um esforço importante de extração, ingestão de dados, né, que é uma palavra que eu aprendi com o Ricardo, de fazer a ingestão dos dados do ERP, fazer ali uma ciência, uma engenharia desses dados para transformar isso em informação. Então, eu sigo essa mesma metodologia não só para dados, mas também para outras áreas, para outras demandas da TI, né? Que é trazer um parceiro muito forte, que tenha know-how nesse assunto, que tenha um conhecimento mínimo de negócio, mas o que precisar de entendimento de negócio eu posso transferir esse conhecimento também, não tenho problema nenhum. Então, se precisar explicar como é que funciona o fluxo de incorporação, eu explico do meu jeito ali, né, com as minhas limitações de não poder me aprofundar muito, mas eu consigo explicar um panorama geral para que esse parceiro tenha um entendimento do negócio e consiga fazer uma entrega mais próxima do que a gente espera. Então, eu uso essa mesma filosofia para Service Desk, para dados, até para inovação. Na Fibra a gente tem uma empresa, a Boulder, que é uma empresa é uma consultoria de inovação que tem muito know-how nessa área de inovação e eles trazem muitos insights. Então, apesar da gente ter um comitê de inovação interno na empresa, sempre um dos membros do comitê é um representante da Boulder porque ele traz esses insights de mercado, assim, porque ele está lá olhando o ecossistema de inovação dele, a gente tem a Enquest que está olhando o ecossistema de dados também e trazendo os insights para a gente, então essa é a nossa estratégia. É a minha estratégia e a estratégia da Fibra também. E o que você falou em relação à questão de gestão de pessoas, acho que tem esse desafio. Primeiro, já começa na contratação, né? Porque para você avaliar, de novo, a TI super ampla, você avaliar tecnicamente se aquele cara vai conseguir te atender ou não é um desafio. Manter essa pessoa é um desafio, porque a gente sabe que o mercado de tecnologia tem um turnover super alto. Sim. E eu acho que pensando em dados também, as demandas são muito elásticas, né? Porque quando você precisa... preciso estruturar meu data lake, eu preciso renovar o meu parque ali de ferramentas de dados. Vai virar um projetão, vai levar um certo tempo, mas depois aquilo vai acabar. Se você internaliza toda essa galera, né? E aí, a hora que terminar o projeto, né? Então, acho que também, quando você... Muito legal tudo que você falou, assim, em relação a isso. E eu acho que tem essa vantagem extra aí de você conseguir ajustar o time com mais facilidade de acordo com a demanda que você tem ali, né? Então... Eu prefiro ter... Eu sempre tive essa filosofia, assim, de ter parceiros muito fortes nas demandas que elas vão surgindo, trazer parceiros muito fortes naquela disciplina, porque eu sei que ele vai entregar, se eu precisar de suporte, ele vai ter. Se eu tiver um novo projeto daqui a um ano, eu vou chamar o cara, ele vai fazer com o mesmo afinco, sabe? Com o mesmo primor, assim, de entrega, sabe? Era isso que eu estava esperando, sabe? Que é o mais legal de um projeto quando ele termina, é você olhar e falar, não, era isso que eu queria. Eu não vivo mais sem isso. Sabe? Igual o smartphone, assim. Você não sabe, ninguém sabia o que era um smartphone até ter um. Agora, se você esquece em casa, você volta para buscar. Você não fica, você não passa mais de... Você não fala assim, não, no final do dia eu vejo quem me ligou. Não existe isso, né? Então... Sim. E aí, assim, o Kleber... Tem outra coisa também, a gente vai extrair tudo que puder aqui de você, meu. Também tem muitas... A gente sabe que você vai vindo as demandas das áreas diversas. E aí, às vezes, você precisa estar concentrado em construir algo para a área comercial, vamos supor. Daqui a pouco vem uma outra demanda ali de um financeiro. Então, no momento você está debruçado naquela necessidade, naquelas informações, daqui a pouco você muda. Existe uma... fica um pouco desconexo, assim, esses assuntos, sabe? Fica meio distante. Que estratégia, como que você lida? Você tenta entender, onde isso aqui pode se juntar com aquela área? Qual que é a sua visão para esses assuntos? Para você não ficar sempre fazendo no momento aqui e fica as coisas muito soltas, assim, sabe?
Como que você... Reaproveitar, né? No fundo é informação. reaproveitar a informação. Para o Kleber, especificamente, isso talvez seja um pouco mais fácil, que a gente tem, se você tem essa visão do negócio que a gente tanto falou, né? Mas como que é isso? Porque, assim, a gente sabe que muitas vezes... nos próprios projetos da Fibra, a gente viu muito isso, né? Porque isso aqui também serviria... Isso aqui do financeiro serviria para o comercial, isso aqui do controle de obra serviria também... Enfim, né? Os assuntos meio que vão se conversando. Sim. E aí é um desafio como tirar o melhor proveito disso, né? Que vai... Qual a melhor estratégia para esses Porque no assuntos fundo vai que vão vindo se... em momentos diferentes, né? Então, como que... Putz, eles vão se eu soubesse, eu tinha feito isso de uma outra forma. Como que... Se você fizer uma pesquisa de clima hoje, na maioria das empresas, vai dar que tem um problema de comunicação. Virou um clássico já, né? Nossa, nós temos um problema de comunicação, porque as áreas, apesar de estarem trabalhando todo mundo na mesma área, e muitas vezes todo mundo mirando o mesmo objetivo, apesar de serem disciplinas diferentes, financeiro, muito diferente de comercial, tá todo mundo remando no mesmo barco, numa mesma direção, né? E essas pessoas não tem como não estarem se falando, né? Não tem como não ter interferência uma área na outra. Eu, como gestor de TI, quando eu percebo que tem um projeto que tem interferência em uma outra área, imediatamente eu já levanto a bandeira e falo assim, peraí, vamos chamar o pessoal do comercial também, porque eu acho que isso aqui vai influenciar lá. Ou isso aqui pode ser aproveitado lá no comercial também. Nem todo gestor de TI tem essa visão, infelizmente, né? De olhar o processo de fim a fim e falar, olha, esse projeto do financeiro pode ter aproveitamento lá no comercial ou vai impactar lá no comercial, a gente vai precisar ter mudanças lá na área seguinte. Então, dosar isso, sabe? Saber dosar, porque muitas vezes acontece de um projeto, o financeiro demanda alguma coisa, igual como você mencionou, eu estou atendendo ali, eu enxerguei que pode ser que tenha algum reflexo lá no comercial, mas eu não falo, não, deixa eu finalizar esse aqui, porque é isso aqui que me pediram, sabe? Fica muito... Eu não consigo entregar isso, porque fica meio medíocre, não sei se a palavra seria essa, é uma palavra forte, mas se poderia ter sido feito mais, por que você não fez, sabe? É por isso que você está aqui, Kleber. Exatamente por isso. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é melhor errar fazendo do que errar porque não fez. Chama o cara aqui para essa reunião só para ele ouvir, porque se tiver a ver, ele colabora, contribui e a gente consegue entregar um resultado melhor. Se eu não chamar o cara por algum motivo e ele não entender aquilo ali como uma necessidade, não, obrigado, isso aí não faz muito sentido, tá bom, mas pelo menos você chamou, sabe? Sim. Você fez. E assim, é bom para as áreas, é bom para você, porque vai que é necessário depois. Aí você, putz, meu... Sim. É o que eu tava falando agora. Se eu soubesse, eu tinha montado de uma forma diferente, a gente tinha ido por um outro caminho, né? Então é bom para ambos os lados, no fundo, né? E mais que TI, mais que tecnologia, eu gosto de pessoas, assim, eu gosto de me relacionar, eu gosto de conversar. Tá aí mais um diferencial da pessoa da TI. Porque qualquer papo de 5 minutos no café, você acaba aprendendo alguma coisa. Não naquele momento. O que a pessoa te falou, naquele momento até está desconexo com o que você está fazendo, não tem nada a ver com o teu dia a dia. Mas em algum momento, em algum dia, em alguma hora, um pedaço daquilo que você ouviu num papo do café vai conectar com alguma coisa que você está precisando hoje. Ali na e você vai falar assim, sabe? Você tem aquele estalo. Então eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ouvir, gosto de entender, gosto de almoçar, gosto de, assim, ficar mais perto das pessoas do que perto das máquinas. Porque a tecnologia hoje, ela é uma commodity já. A gente tem tecnologia para tudo hoje. O ChatGPT faz um monte de coisa que a gente, né, até escrever e-mail e tal. Então, o que não é o que nos resta, mas assim, o nosso grande diferencial em relação a essas tecnologias, principalmente IA, é a relação interpessoal, é a empatia, entender o outro, sabe? Porque a tecnologia está começando a superar a nossa capacidade tecnológica, nossa capacidade de cálculo e tal. Um analista financeiro, hoje um algoritmo faz uma análise de dados financeiros numa velocidade maior que um analista financeiro. Então, qual que vai ser o diferencial desse cara no futuro? Se relacionar com o cliente para ofertar uma ação melhor, fazer ali sabe, olha, vai por aqui, esse caminho é melhor do que esse. Essa relação vai ser melhor do que o cara que é grafista hoje, que fica ali só no vende, compra, sabe? Porque isso o algoritmo em algum momento vai substituir. E acho que você falou, pensando no nosso papel como pessoas diante da tecnologia, né? E nessa parte que você falou da análise de dados e tal,
eu acho que o futuro é essa relação e é o saber interpretar. Sim. Né? Porque o feeling, né? A tecnologia nunca vai ter. E aí você bater o olho naquele dado e saber o que ele tá te dizendo e saber para onde você deveria ir em relação àquela informação que você tá recebendo, que eu acho que vai ser o diferencial de todo mundo, né? De qualquer área. Sim. Eu ouvi uma palestra do Murilo Gun, bem antiga, inclusive, do TED, que ele fala que o cinto de segurança do Batman, o cinto de utilidades do Batman, a gente precisa tirar dos nossos cintos de utilidades os hard skills e colocar mais soft skills. Porque esses conhecimentos técnicos que a gente tem hoje, eles vão ser superados em algum momento. Então, o nosso diferencial competitivo de carreira, de vida, vai ser os nossos soft skills, que é empatia, capacidade de negociação, entender o outro. Inteligência artificial é um tema que está super latente, as pessoas falam muito, assim, tem algumas pessoas que têm medo, outros estão em uma super empolgação com a IA. Ela não vai substituir a gente num médio ou longo prazo, mas as pessoas que dominam a inteligência artificial vão. Sim. Então, você precisa dominar essa tecnologia, mas você também precisa dominar a relação com as pessoas, assim, sabe? No fundo, assim, se a gente for parar para pensar historicamente, lá atrás, quando a gente não tinha tantas ferramentas e tecnologias, a gente parece que conhecia muito mais as pessoas. E aí, o que a gente precisou fazer? Começar a conhecer ferramentas e tecnologias. E aí, a gente hoje não conhece tantas pessoas, então precisa existir mais um equilíbrio nisso tudo, né? Sim. Porque aqui, exatamente no começo, eu fiz a apresentação, a gente conecta pessoas, a tecnologia e os negócios, né? Porque tudo isso junto faz com que os negócios evoluam, enfim, vai pra frente. Tem um meme assim de internet, enfim, que fala assim, né? Pô, essa reunião podia ter sido um e-mail. Eu sou contra esse argumento. Não, se podia ser uma reunião, se podia ser um papo entre pessoas, eu prefiro do que um e-mail. O e-mail é muito frio. Você não expressa, você não consegue expressar no e-mail o que você quer de fato dizer, assim. Às vezes você está insatisfeito com o assunto e no e-mail você vai ser mal educado, se você for expressar insatisfação por e-mail, você vai ser mal educado. E numa reunião você consegue explicar e o outro consegue te entender e você consegue chegar num consenso. Isso é verdade. Sabe? Eu sou do time que gosta de conversar e eu trabalhei muitos anos com empresas que não estavam aqui, né? Empresas de fora. E muita coisa tratada por e-mail. E eu falava, gente, é muito difícil você não ser grosseiro, não parecer que você, sabe? Era muito difícil. Então, assim, ainda agora que a gente fala português, que eu tô numa empresa que fala português, eu falo, gente, vem cá. Eu sou a pessoa que... Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas tem 5 minutos. É isso aí. Gente, é rapidinho, a gente fala e resolve. Não precisa ser uma reunião de 1 hora, mas eu também sou desse time aí que prefere falar. Eu tô lendo um livro agora que, nesse momento, eu me esqueci o nome do autor, infelizmente, mas se chama Os 5 Desafios das Equipes. E os 5 desafios das equipes estão relacionados com relação. Então, se a equipe não se relaciona bem, ela vai ter problemas de uma empresa que não está vendendo muito bem, é porque o caso específico desse livro conta uma história de uma empresa que é uma fornecedora uma empresa de tecnologia do Vale do Silício, e eles têm um desafio super importante porque troca o CEO e o CEO novo é um ex-militar que descobre que a empresa está toda desconectada. Assim, a marketing não fala com o comercial, que não fala com o financeiro, que não fala com o contábil, que não fala... E as pessoas não se falam. E quando ele consegue conectar as pessoas, os gestores, né, os diretores das áreas, a empresa começa a fluir melhor, sabe assim? Parece que você jogou um lubrificante na engrenagem, que ela começa a girar mais rápido. Então, o problema da empresa não era uma empresa que tinha uma baita captação de Vale do, sabe, startup do Vale do Silício, muito dinheiro, muitas pessoas super capacitadas, mas a empresa não estava, sabe, parecia que tinha alguma coisa segurando. Quando ela conseguiu unir as pessoas, a empresa decolou. Então, o problema não era a grana, o problema não era a pessoa, o problema não era mercado. E nem tecnologia. Nem tecnologia, o problema era a relação. Que legal. Fala de novo o nome do livro aí, que já fica de dica. Os 5 desafios das equipes. Boa, já fica a dica aí do... Depois a gente... Se você conseguir pesquisar o nome do autor, pra gente passar. A gente coloca na descrição ali depois eu recomendo muito. O livro direitinho. Que legal. E aí, Kleber, eu acho que dentro dos desafios que a gente tava falando, né? A gente falou de um monte de coisa legal. Mas aí, indo para um lado um pouco mais técnico, a gente tem um desafio grande aí que ainda mais agora que você falou de tanta tecnologia disponível,
E aí é um desafio da TI propriamente dita, assim, governança. Tá. Como organizar essa parada com um monte de gente. E agora a gente sabe que usuários, né? Você falou, tem áreas que são mais independentes, que já sai fazendo, que já sai, né? Você só vai descobrir depois. Tem umas áreas que precisam de mais ajuda, talvez essa seja um pouco mais fácil de controlar. Sim. Mas como lidar? Porque, assim, é uma coisa, eu diria, talvez, assim, a gente está falando muito de inteligência artificial, acho que foi o tema desse ano, mas a gente vê na Enquest, assim, um desafio gigante e crescente na questão de governança. Governança de dados. Sim. Do geral, né? Acho que é muito difícil, mas de dados especificamente, porque você falou, né? Você está num setor que tem muito dado, né? Que também é um pouco atípico, porque nem todas as empresas têm uma profusão de dados, principalmente transacionais como os de vocês. Então, vocês têm uma grande quantidade, tudo são muitas linhas, né? E as áreas, tem o pessoal que está mais focado ali, né? Pensando no caso da Fibra especificamente, como incorporadora, mais focado ali na obra, tem a galera do back-office e tal. E com as ferramentas, né, principalmente com a vinda do Power BI, principalmente, que deu... Vocês estão numa transição de ferramenta aí também, né? Assim, vocês tinham uma ferramenta de dados que era mais técnica e que demandava um pouco mais de conhecimento técnico para fazer qualquer alteração ali. Vocês estão indo para uma ferramenta, que é o Power BI, que revolucionou, né, no sentido principalmente para o usuário, de facilidade e tal, mas tem esse lado também, que aí é um pouquinho mais difícil de controlar, porque o cara tem mais liberdade, porque faz um curso aqui, aprende uma coisa ali, né, o Power BI, o pessoal fala que é o novo Excel no sentido de saber, né, porque é muito ruim quando a pessoa faz comparação de achar que, a gente sempre fala aqui, né, o Power BI não é um Excel 2.0, ele não deve ser usado dessa forma, né, mas pensando no conhecimento para a pessoa que está aí de negócio, a gente fala que é o novo Excel por ter que saber conhecer, né? E aí, por conta até dessa facilidade, a gente sabe que é um desafio até um pouco maior aí. Sim, eu acho que governança vai muito de você trazer as pessoas para essa não digo uma preocupação, assim. Governança de dados é uma preocupação para todas as empresas, parte de segurança. Mas se você traz as pessoas dá para as pessoas essa visão da importância da governança de dados, da importância da segurança dessa informação, eles vão... as pessoas vão errar menos, sabe? Pecar menos, do ponto de vista de jogar no ChatGPT uma base de clientes para fazer alguma coisa, porque ele, naquele momento, ele não achou que era uma coisa, que seria era um problema. Exato. Meio na inocência, no fundo, isso. Né? E isso é com treinamento, muito treinamento. Educação, então, na Fibra, hoje, a gente tem uma área de compliance que está estruturando um programa de compliance e governança de dados vai entrar nesse mérito, nesse conceito de governança de compliance. Mas quando você dá o treinamento, explica para as pessoas os pontos de atenção que ela deve ter, quando vai fazer uma extração de dados no RP para manipular esses dados num Excel para poder usar num Power BI, por exemplo, ou até no uso do Power BI no dia a dia, a gente cria ali muito, o nosso Data Lake hoje ele está bem rico, né? Então a gente vai começar a liberar agora para os usuários de poderem usar os modelos semânticos para criar as próprias visões. Tem usuários que já estão um pouco mais à frente que os outros nesse entendimento de dados e extração e como utilizar isso no dia a dia, outros menos, esses a gente vai apoiar, mas todo mundo está numa mesma filosofia de que aqueles dados são é o petróleo da empresa, né? Ali é uma mina de informação super relevante, super importante, que vai potencializar a empresa, mas ela pode expor também alguns riscos. Então, seja um risco de LGPD ou até de um vazamento de dados de informações mais estratégicas que vão comprometer o resultado de algum negócio. Se você treina, se você explica para as pessoas e elas têm esse entendimento da importância daquilo, elas vão errar menos, sabe? Então, é muito treinamento, muita conscientização. Não acho que bloquear o acesso, sabe? Criar aquelas barreiras para que ninguém tenha acesso às coisas seja o melhor caminho, porque hoje o mundo está muito... É o que você falou, o analista financeiro, ele tem o Power BI lá, ele faz
3 ou 4 cursos de Power BI, ele pode ter o mesmo nível técnico do que um analista de dados mesmo. Um cara, né, às vezes a pessoa absorve um pouco mais, absorve um pouco menos, mas ele vai aprendendo a usar e ele vai melhorando como pessoa e entregando mais resultados para a companhia, sabe? Então, é um ganha-ganha. Sim. O cara vai melhorando o entendimento dele em Power BI, isso vai entrar no currículo dele, ele vai ter uma nova skill, né, que ele vai poder utilizar dentro da empresa ou em outra empresa no futuro. E para a empresa também aquilo aportou valor, porque a entrega é melhor, sabe? Numa velocidade maior, um número mais acertado para o diretor tomar a decisão. Então, você não pode bloquear desse cara ter acesso aos dados. Tem que deixar livre, mas Até porque você tira o propósito do dado se você restringir muito, né? Mas ele tem que ter sempre latente essa questão da segurança, da governança, sabe? De como usar direito esses dados, sabe? De como, enfim, cuidar. Eu acho que você falou de uma forma legal, porque acho que num primeiro momento, quando se fala de governança, a primeira coisa que se vem é assim, restringir, controlar, né? Então, e o que você falou, assim, muito numa linha de educar, de ensinar, né? Então, porque... Como pessoa de TI que gosta mais de pessoas do que de máquina, ele tá indo TI diferenciado. Eu acho que precisa controlar, mas não restringir. Controle tem que ter. Tá certo. Eu acho que é importante controlar, saber o que cada um tá acessando, ter log das coisas, ter backup, pelo amor de Deus. Versionamento. É uma coisa que a gente fala bastante, exato. Versionamento. Precisa ter controle, mas não pode ter tanta restrição, assim, sabe? Dados sensíveis, sim. Às vezes é um dado financeiro que só uma área específica precisa ter acesso, as outras áreas não precisam ter acesso. Um dado de folha de pagamento, por exemplo, não é todo mundo que precisa ter esse acesso. Aí é uma restrição mesmo, mas são casos pontuais, assim. No geral, as informações da companhia, você tem ali algumas áreas que são mais sensíveis, que precisa ter uma restrição maior, um grupo de pessoas, talvez, uma área, uma diretoria específica, mas a maior parte dos dados, são muitos dados, né? Ele tem que estar disponível, porque isso gera insights, isso gera tomada de decisão melhor, sabe? Então não pode ter você tem que ter controle, mas não pode ter restrição. É por aí. Desculpa, acho que se fosse gerar um corte aqui, mas se a gente fosse resumir isso, assim, governança tem que ser sinônimo de controle e de educação, mas não de restrição. Perfeito. Né? É isso. Boa. Nossa, resumiu super bem. E aí, só para fechar esse ponto, você também mencionou o impacto que tem se você restringe. Porque é o que você acabou de falar, o cara, se ele tem a liberdade ali, ele já tem o conhecimento do negócio, da área, e aí hoje o Power BI facilita esse acesso, então ele pode cada vez mais ir explorando, e isso é muito bom para a empresa, para a área ali, né? Então acho que legal você ressaltar isso aí. Você tem uma perda de potencial, né? Se você restringe muito o acesso a esse dado, você perde potencial. E eu acho que esse caminho da educação é muito legal para várias coisas, até né, da questão do que a gente estava falando de inovação, de inteligência artificial, porque hoje em dia, você sabe bem, né? O pessoal vai num evento, vê uma coisa, fala, eu quero inteligência. Não só para inteligência artificial, isso vale para várias outras coisas. Mas assim, eu quero ter inteligência artificial aqui. Tá bom, mas o quê? O que é? É um assistente que você quer, né? É uma IA generativa? É um machine learning? É uma predição? Né? Porque hoje as pessoas nem sabem falar. Eu falo, quero inteligência artificial, mas é tão amplo, né? Viu um vídeo, viu uma coisa lá. Isso. E aí acho que a educação pega muito nesse sentido e aí é muito legal você falar que para um tema tão técnico e específico que é a governança, a solução ser a mesma, que é no fim a educação. Exatamente. Né? E é uma coisa que a gente bate muito aqui, do que a gente fala que é a jornada de dados, né? Porque isso está mudando ainda bem, mas as pessoas têm que entender, né? Que dados é uma jornada. Você falou do Data Lake, aí falou da integração das áreas, dos dashboards propriamente ditos, a gente mencionou que depois disso pode vir predição e tal, mas educação tem que meio que ser o meio entre um milestone e outro, né? Sim. Então, beleza, fizemos engenharia de dados, aí educação sobre isso, estamos indo para o dashboard, educação sobre isso. Agora tem o dashboard, tem que ter governança, educação sobre isso. Então, acho que é muito importante, assim, e a gente... Eu acho que uma das coisas legais da Enquest é que a gente consegue... De ter esse olhar, na verdade, né? Porque a gente falou muito de não ser a tecnologia pela tecnologia. E a educação está muito nisso, assim, de olhar para as pessoas, olhar para o negócio
E acho que era um dos motivos que... Eu não esperava que viriam tantas respostas boas, mas era... Quer dizer, não esperava assim... sabia que iam vir coisas boas, mas não sabia que iam vir coisas tão boas, tão profundas. Mas e também tão alinhadas, né? Com as coisas que a gente pensa, assim. Porque é muito esse olhar que a gente, né, fica martelando aí de ter esse olhar para o negócio, para as pessoas, da tecnologia não ser um fim em si mesma. Eu fico bem feliz das coisas terem... se alinhado tanto, assim. Tem um conceito de lifelong learning, né? Antigamente a gente falava... Antigamente, há 20 anos atrás, né? Tá parecendo antigamente é ontem, né? A gente falava que médico tem que estudar a vida inteira. Nossa, médico tem que estudar a vida inteira. É uma profissão super, né, valorosa, porque o cara fica a vida inteira estudando. Hoje, todo mundo tem que continuar estudando a vida inteira. Todo mundo é médico hoje, então. Todo mundo tem que continuar estudando o tempo inteiro. Então, treinamento, capacitação tem que ser com esses, até menos, assim, não é só, né, entre esses milestones, não. Tem que ser o reforço ali do que você já passou, tem que reforçar. Novas tecnologias emergentes. Quando a pessoa está numa empresa que proporciona isso para ela, absorver conhecimento, né, de ela se aprimorar como profissional, como pessoa, sabe? Ela vê valor naquilo e ela se apaixona ainda mais pela empresa. Então, hoje, eu acho que a tecnologia, ela é também uma ferramenta de retenção de talentos. Porque você uma empresa que fomenta capacitação em tecnologia para a pessoa, para que ela entregue melhores resultados e para que ela cresça como profissional, vai reter esse cara também. Sim. Então, o cara vê que ele, nessa empresa que ele está hoje, ele melhorou como profissional, ele melhorou como pessoa, sabe? E foi a empresa que proporcionou isso para ele. Então, isso é sabe? É uma retenção de talentos, ao mesmo tempo é um ganha-ganha, assim, sabe? O objetivo é sempre, quando você olha para a pessoa, por isso que eu gosto tanto de pessoas, quando você olha para a pessoa, ali é onde você pode extrair o máximo de resultado, sabe, para a companhia. São as pessoas, não são as tecnologias. Até na inovação, quem tem as ideias são as pessoas, não é sei lá, as ideias não brotam, né? As inovações não brotam. A Uber não falou assim, um dia uma inteligência artificial pensou que seria melhor o Uber do que o táxi convencional. Foi uma pessoa que teve essa ideia. Então, enfim, acho que é isso. Que legal. Boa. Kleber, a gente já tá meio que entrando aqui na reta final desse nosso papo, e agora eu queria trazer algumas perguntas ali né? Se fossem respostas um pouco mais sucintas aqui, tá? Tá. Você falou, né, no meio da nossa conversa, a importância de considerar um parceiro, de considerar alguém ali como apoio. Qual que é o principal critério na hora de você escolher esse parceiro para te apoiar ali dentro? Já falou um monte de coisas boas aí, né? Tivesse que, igual eu resumi agora, tivesse que resumir. O principal critério é domínio da disciplina, domínio da tecnologia. Quando uma empresa tem um share importante na área dela, é porque ela domina aquela tecnologia que ela está entregando. Então, a gente tem muitas consultorias hoje, né? Tem muitas empresas prestando serviço, consultorias e tal, mas poucas têm um share. Você fala assim, as principais companhias usam qual parceiro para dados? Tem 2 empresas ou 3, não são muitas. Então, assim, apesar de você ter um budget limitado, muitas vezes, você precisa fazer uma escolha, eu prefiro pegar um parceiro que domine a tecnologia e fazer um projeto pequeno para começar, e aí isso vai mostrar para o C-Level que ele aportou valor na empresa, que a gente pode desenvolver mais coisas com ele e eventualmente fazer mais investimentos, do que fazer um projeto com uma empresa que vai cobrar um pouco mais barato naquele projeto, mas que o nível de satisfação vai ser mais baixo, talvez a diretoria não enxergue esse valor e aquele projeto, sabe? E a iniciativa acaba morrendo ali mesmo, né? Então, eu acho que o principal critério para mim hoje é que seja um parceiro sólido na área que ele tá atuando. Se propondo ali. Isso. Justo. E para você, o que representa o sucesso de um projeto? De dados. De dados. Caso, né? O sucesso é quando ele supera a expectativa do que ele foi concebido. Muitas vezes até num projeto de dados, né, falando um pouco da nossa disciplina aqui, você tem uma expectativa. A área de negócio que demandou tem uma expectativa, a tecnologia tem a TI tem uma expectativa, mas quando o fornecedor, quando o parceiro supera essa expectativa, aí é um projeto de sucesso. Quando ele não supera a expectativa, ele pode ser melhorado ainda.
Então, entregou, legal, muito bem, é um case de sucesso, mas ele ainda poderia ter sido mais, sabe? Tá. Na corrida a gente brinca que quando você cruza a linha de chegada sorrindo, feliz... Fez mais que sua obrigação. Você não deu tudo que você tinha. Normalmente, quando o cara dá tudo que ele tem... podia ter sido menor. Quando o cara dá tudo que ele tem, ele chega, ele cruza a linha, pausa o Garmin, o corredor sabe, né? Cruzou a linha, primeiro você pausa o Garmin, depois você cai no chão. Porque você deu tudo que você tinha. Então, meio isso, assim. O case de sucesso é quando a expectativa é superada, para mim. Tá. Assim, é um pouco mais de exigência, mas é o que quando o cliente final, né, que é um diretor, que é um gerente de uma área de negócio, quando ele vê aquilo, ele fala, nossa, eu não esperava. Sim. E quando o olho do cara brilha, aí eu falo, sucesso. Yes. Justo. Mas Faz sentido. E eu acho que isso é legal, porque é um desafio que a gente tem aqui como fornecedor, né, dentro de casa, de sempre, principalmente quando vem uma demanda mais pontual, algo mais operacional. Na fibra tem alguns casos assim de, muita gente deixou de fazer gente lá que levava 15 dias para fazer um relatório, agora que tem a solução ali no Power BI, ganhou esses 15 dias para fazer outras coisas muito mais valiosas para a empresa. Tá bom, isso é um ganho, né? E pensando em pessoas, isso é muito legal. Mas do nosso lado é sempre mas que mais? Isso. Né? Porque eu só tô diminuindo horas trabalhadas ali, né? Não, calma, que mais que eu vou conseguir entregar com isso? Qual é a análise, né? Como que essa análise, a gente falou, como que essa análise de repente ajuda uma outra área, como essa análise muda o jogo para aquela área que ela tá atendendo. Então, é um exercício que a gente faz que nem sempre é fácil, mas acho que é muito importante, assim, porque senão, né, vira um automatizador de relatório. De relatórios. E, assim, eu acho que qualquer consultoria de dados hoje tem que querer ser muito além disso, né? E é o que a gente faz, né? Além dessa coisa de atender toda a área de dados como um todo, mas, assim, não só olhando tanto para o técnico, né? De, putz, como que a gente muda o jogo ali, né? E aí, acho que você tendo essa expectativa de, o projeto de sucesso é quando superam, né, o que eu pedi. E a gente fazendo esse é o exercício que a gente faz muito aqui do lado. Como a gente vai além do que estão contando pra gente, Boa. Né? E Como aí superar expectativas. como superar expectativas. É muito legal, que é um exercício que a gente faz constantemente. E aí nos esforçamos bastante para isso. Um case que eu gosto bastante uma empresa que eu sou super entusiasta é a Apple, né? E como não poderia deixar de ser, né? E na apresentação do primeiro iPhone, do iPhone 1, esse vídeo tem até no YouTube, o pessoal pode até dar uma olhada por curiosidade, se tiver curiosidade pode assistir. Ele fala tem uma plateia e ele fala assim, olha, o que vocês acham de um dispositivo que você consegue guardar 10 mil músicas? Todo mundo, O que você acha de um dispositivo que você consegue ver seu calendário, todos os seus contatos, todos os seus compromissos? E aí aparece na tela atrás dele uma agenda eletrônica. E o que você acha de um dispositivo que você consegue acessar a internet de qualquer lugar? E agora, esse dispositivo também tem o seu telefone. E aí fica quatro aparelhos atrás dele. E aí tem uma animação que junta os 4 e ele tira o iPhone do bolso. Ele fala, tá aqui. A expectativa das pessoas era aquela, navegar na internet de qualquer lugar, ver meus contatos, ouvir minhas 10 mil músicas. Quando ele mostrou que tudo aquilo estava em um único aparelho, as pessoas... quase derrubou. Quase deu, porque a expectativa foi muito superada. Sim. Num nível muito alto, assim, que as pessoas se controlar na cadeira, assim, para não cair, não desmaiar. Então... quando a pessoa está esperando uma coisa e você entrega alguma coisa muito superior... Cara, sabe, você entra é um êxtase, sabe? Sei lá, não dá nem pra explicar. Uhum. É muito legal mesmo. Não, e esse exemplo da Apple é muito bom, realmente. Tem uma questão também, a gente sabe que muitos gestores de TI têm uma briga ali de fazer a área ter mais destaque dentro da empresa. Qual que é a dica para conseguir fazer a TI ter mais destaque ali, você com toda a sua vivência aí? Apresentar resultados tangíveis, assim. Ponto. Quem não é visto não é lembrado, então a gente precisa estar
A TI precisa estar dentro das áreas, mostrando o que ela está fazendo, mostrando o potencial que ela tem de melhoria de processo, de contribuição para o negócio. E isso vai refletir em resultados. E quando as áreas começam, com essa interação com a TI maior, a área começa a dar mais resultado, a diretoria, o C-Level vai perceber isso também. Sim, a TI justificou o porquê dela estar ali. Exato. Né? Então, para ganhar relevância, para ganhar budget, sabe? Para quando você vai justificar um projeto, se a TI é uma área que está escondida ali no CPD, ali, sabe? Uma área de back-office que está mais no background, no momento de defender um orçamento, você vai ter menos força, sabe? Você vai ter menos argumento. Quando você primeiro mostra resultados, mostra potencial, depois, pro entendimento da diretoria para liberar um projeto de dados, por exemplo, você vai ter mais poder de barganha, sabe? De, olha, eu já entreguei esse projeto, esse, eu trouxe tal resultado, então agora eu quero fazer mais. Vocês me permitem? Quem é o gestor que vai falar não? Sim. Legal que você já respondeu uma outra coisa que a gente enxerga também, que é difícil, né? Nisso que a gente tá falando dos desafios aí, às vezes viabilizar o orçamento quando não tem exatamente uma área ali. Sim. Então, essa é uma das formas, né? Você mostra os resultados ali para depois você conseguir defender, ter argumento e você... olha o que a gente já fez aqui, né? Sim. Preciso de mais para chegar lá. Eu acho que dentro do que o Kleber falou, se você é uma área de TI, da TI pela TI, você é custo, né? Você não está gerando valor, né? Isso aí. E aí acho que é muito isso, assim, como colocação. De que forma que eu estou gerando valor para a empresa, né? E aí é dessa forma que você falou, acho que é muito, muito legal, assim. No meu orçamento de TI sempre tem duas principais camadas, uma de custo, uma de despesa e uma de investimento. E na camada de investimento, ali na dimensão de investimento, sempre tem sistemas de inovação, investimento em projetos de inovação, e muitas vezes, para você justificar isso no começo, talvez seja um desafio, sim, falar assim, o que é isso, é inovação aqui? Então, começa pequeno, começa com um budget menor, assim, um percentual menor, e aí, depois de um ano, você apresenta o resultado do que você fez com esse bolinho pequeno. O milagre que você fez, né, com esse budget. O que você fez com esse pequenininho aqui? E no ano seguinte, você pode justificar e falar assim, se você me der um pedaço maior, eu consigo fazer mais. Acho que é por aí o caminho. Porque custo é custo, né? Você vai ter que, para manter as coisas funcionando, você vai ter ali um orçamento, um budget para investimento em inovação, em dados e tal. É mais uma... eu diria que eu acho que isso vem com a experiência também, sabe? De como negociar, e daí a importância de se relacionar com as pessoas, para as pessoas entenderem você também, entenderem o que você está querendo dizer. Às vezes o cara que é muito introvertido, que não conversa muito, ele não consegue... Da ilha que você falou. Às vezes ele tem uma ideia super bacana e o que ele está propondo é muito legal, mas se ele não consegue expressar isso, ele não vai conseguir vender o projeto dele de forma... Consegue defender, Exato. Né? Então... acho que é isso, assim. Eu volto muito nesse tema pessoas, né? Mas é ótimo, não? E é uma resposta muito boa, assim, que eu acho que é um caminho excelente mesmo para se topar ir. Legal. Para fechar, de 0 a 10, qual o peso que dados deveria estar na estratégia da empresa para você? 8. 8? Eu acho que dados hoje, com o mundo globalizado, do jeito que e com a quantidade de tecnologia, a quantidade de dados que a gente gera e o potencial que isso tem que estar ali se você pensar no NPS, né, que 8 o 9 e o 10 é a nota máxima, né? Acho que até 9. O dado seria 9, talvez. Talvez não. O dados é 9, nota 9. Importante. Porque dados, ele a informação que esses dados vão gerar, né? É importante lembrar disso, né? Que dado é diferente de informação. Isso pode transformar o negócio, pode trazer uma inovação disruptiva, isso pode permitir que a empresa não tome uma decisão que não seria boa no futuro, sabe? Pensando em incorporação, na aquisição de um terreno, se você usa dados de forma mais correta e você chega à conclusão de que é melhor não comprar aquele terreno porque ele não vai trazer o resultado que você espera com a tua experiência e tal, e isso se concretiza depois, o dado teve uma relevância super importante nessa tomada de decisão. Então, acho que 9. Porque pensando em incorporação, a aquisição de um terreno
que não tem o resultado que é esperado, compromete o caixa da companhia. Prejuízo, né? É prejuízo. Então, às vezes, o investimento nesse projeto de dados foi pequenininho, frente a esse prejuízo que ele permitiu que a empresa não corresse. Sim. Não tivesse. Então... E do nosso lado é exatamente a função que a gente quer que dados tenha. Exato. É exatamente isso. isso É um mesmo. projeto que se paga 1000 vezes. É isso mesmo. Né? Em uma situação, o projeto se paga. É. Às vezes, em uma tomada de decisão mais certa, você paga todo um projeto de dados ali e justifica para os próximos, né? Sim. Justifica o investimento para os próximos. Com certeza. Maravilha. É Bom, isso, né? É. Kleber, mais uma vez, obrigado aí Eu que pela sua agradeço. participação, por aceitar o nosso convite aqui com a gente. Foi muito rico esse papo aqui, de Legal. verdade. A gente tem aqui pra você esse... Que legal. É o prêmio aqui pra você. Eu tinha visto- Agora que você chegou no final da troféuzinho, corrida, é o troféu. passou a linha de chegada. Que Merecido legal, obrigado, aí, ó. gente. Muito bom. Cheguei. Que legal. Boa. Cruzou Obrigado. a linha. Cruzou Cruzou a a linha. Que legal, muito Pausa o obrigado. Garmin aí. Vou colocar na minha mesa lá na Fibra. Muito Boa. legal. Que legal. Muito bom. É isso. Obrigada, Obrigado Cleber. mesmo. Obrigado, Gabi, também aqui por mais uma participação. E acho que é isso. Obrigado, gente. Obrigada.